Nos dias de hoje é bom que se proteja, ofereça face pra quem quer que seja. Nos dias de hoje esteja tranquilo, haja o que houver, pense nos seus filhos, não ande nos bares, esqueça os amigos, não pare nas praças, não corra perigos. Nos dias de hoje, esteja tranquilo, haja o que houver, pense nos teus filhos, não ande nos bares, esqueça os amigos, não pare nas praças, não corra perigo. Não fale do medo que temos da vida, não ponha o dedo na nossa ferida. Nos dias de hoje, não lhes dê motivo, porque na verdade eu te quero vivo. Essa letra de música é do Vitor Martins e do Ivan Lins e serve como epígrafe ao livro Na Saúde e na Doença, História, Crises e Epidemias, que eu tive o prazer de organizar juntamente ao Luiz Fernando Saraiva e James William Goodwin Jr., com a parceria com a UCTEC, na pessoa da Mariana Nada, e que foi um projeto coletivo com 25 textos de 29 autores de áreas variadas, cujo objetivo principal era que nós, que não estávamos na linha de frente do combate ao coronavírus, a Covid-19, fizéssemos o que nós temos como profissão: pensar, refletir e escrever a respeito da história e das lições que a história pode nos dar. Além de organizar o livro, eu contribuí com um capítulo, e esse capítulo tem o título de A Morte Sem Pudor, Reflexões sobre Duas Gripes, e é uma angústia desde o início da pandemia, em que eu me recordava das crônicas do Nelson Rodrigues sobre a gripe espanhola, que assolou o Rio de Janeiro no ano de 1918, matando 15 mil pessoas no Rio e 35 mil pessoas mortas no país, no Brasil, e que, através dessas crônicas feitas pelo Nelson, para refletir sobre o que ele ouviu e viveu durante a gripe espanhola, nome refutado com toda razão pelos espanhóis, e que, de uma forma muito peculiar, o Nelson tratava de forma detalhada, buscando os sentimentos, como ele faz em toda a sua obra, sentimentos às vezes muito duros, e que também me ocorreu uma passagem de um livro do David Landis, em que ele conta a história do Barão de Rothschild, que morreu porque teve complicações num abscesso, e essas complicações se deveram ao fato do Barão, um dos homens mais ricos no início do século XIX, ter pouca higiene pessoal. A ideia de uma pandemia, ou de acesso, ou de cultura da higiene pessoal, me levaram a uma reflexão que eu gostaria de fazer, atendendo à demanda do livro, ao pedido feito, e que seria a minha pequena contribuição para refletir sobre essa situação que vivemos, essa situação de pandemia, que é o fato de que nós, historiadores, pensamos e refletimos a história, e no meu caso, a história aparece como um instrumento de transformação social. Por isso escrevo, por isso pesquiso história. Não sou uma especialista da área de história da doença ou de história da saúde, sou uma historiadora econômica, mas gostaria de pensar, nesse capítulo, e foi o objetivo que eu quis alcançar, que nós já passamos muitas vezes na história da humanidade e também na história do Brasil por epidemias e pandemias. Sobrevivemos. E essa continuidade na vida, ela deixa para trás um rastro de morte. O título do meu capítulo é A Morte Sem Pudor, Reflexões sobre Duas Gripes, numa alusão a uma frase do Nelson Rodrigues, numa das crônicas do livro A Menina Sem Estrela,
em que ele diz que o Rio de Janeiro morreu com a gripe espanhola e que durante a gripe espanhola perdemos principalmente o pudor da morte. E que o Rio de Janeiro, que ele chama de Rio de Janeiro de Machado de Assis, deixou de existir e a partir de 1919, essencialmente do Carnaval de 1919, inaugurava-se um outro Rio de Janeiro, diferente, distinto. O que eu acho que essa pandemia nos traz é a possibilidade de mudança. Eu não tenho nenhuma possibilidade de prever o que virá. Mas o que virá pode ter como instrumento o uso da história. Eu acho que a história deveria ser levada mais a sério para que ela sirva de instrumento de transformação social. No meio de uma pandemia, escrever um capítulo para um livro contribuindo para analisar sobre uma conjuntura tão difícil de crise de saúde e de crise política e de crise econômica é a vontade de uma historiadora, de uma cidadã, de ter uma pequena parcela de contribuição, mas que consiga levar um recado de que nós precisamos pensar a respeito do que nós passamos, para que isso sirva para refletirmos sobre como podemos superar. O livro ele é um e-book gratuito e pode ser baixado para download na página da editora Citec. Obrigada. De espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai, não fica nada, cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai, não fica nada, cai o rei de espadas.